Então, vou iniciar a aula de hoje com o seguinte teorema. Seguinte. Suponha que você tem uma função, tá assim, sejam A e B reais, é melhor assim, com A menor do que B e F uma função contínua no intervalo fechado AB, tá? F intervalo, F é uma função contínua. Bem, a proposição é a seguinte: se no intervalo fechado AB com F de A diferente de F de B. Tá? Se C é um número real e C está estritamente entre F de A e F de B, então existe um X no intervalo aberto AB, tal que F de X é igual a Y, tá? Então esse teorema, ele é conhecido como teorema do valor intermediário. É um teorema de fácil aceitação, porém a demonstração dele não está no nível no curso de cálculo. É um resultado de topologia, tá? Vamos dar uma interpretação geométrica dele, usando o fato do que é uma função ser contínua no intervalo fechado AB. Então, leiamos ele novamente. Sejam A e B dois números reais com A menor do que B. Ó. Então, está aqui, sem perda de generalidade, eu vou fazer esse desenho assim. Eixo Y aqui, eu vou colocar tudo no primeiro quadrante. Tá? Eixo X. E você tem aqui o A menor do que o B. É a primeira condição, tá? O A menor do que B. E F é uma função contínua no intervalo fechado de extremos A e B, com F de A diferente de F de B. Então, suponha que o F de A está aqui e suponha que o F de B está aqui. Os dois são distintos. Um deles é o maior. Vou desenhar o caso em que... Bem, a função, ela evidentemente passa por esse ponto aqui. O ponto A, F de A, e por esse outro ponto aqui, que é o ponto quê? BF de B.
E ela é contínua desde A até B. Ela é contínua no intervalo fechado a B. Graficamente, o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da F é um arame. É uma coisa que não tem quebra, tá? É uma coisa contínua. Então, o gráfico de F, a F pode até aqui, ó, fazer isso, mas uma hora ela vai ter que baixar continuamente para onde? Para esse ponto. Então, o gráfico é isso aí. Não tem quebra, tá? Não tem quebra. Digo. O gráfico vai ter uma quebra. Já vimos aqui isso. Quando a função não é contínua, tá? E vou ver aqui, vou ver com vocês essa situação que você falou, não contínua. Então, observe. Se você pegar um C, olhe para esse desenho aqui, para essa situação. Ela é muito elucidativa, ela diz muito sobre esse caso particular, diz muito sobre o caso geral. Se você pega o número C real entre F de A e F de B, digamos aqui, eu vou precisar de outro. Se você pega um C aqui no meio, ó, um C aqui no meio, esse C precisa ser imagem de alguém no intervalo AB aberto. Por quê? Porque se você andar com uma reta horizontal partindo daqui, uma hora ela toca o gráfico. E quando ela toca o gráfico, esse ponto de intersecção dessa reta com o gráfico, ele tem um abscissa X. E quem é F de X? É o C. Tá? É o C. Esse teorema é um teorema de existência. Ele nem é de unicidade, ele não é um teorema de unicidade, e não dá quem é esse X, ele só diz que existe esse X aqui. Tá? Chamado teorema do valor intermediário. Pode haver mais de um. Pode haver mais de um, por que não? Novamente, ó. Pode haver mais de um X satisfazendo a sua igualdade. Está aqui o X, está aqui o Y. Digamos que aqui, vou desenhar agora o A, F de A aqui. Vou desenhar aqui o B, F de B. E a função contínua daqui para cá. Para cá. Aí para esse C aqui, ó, para esse C entre F de A e F de B, esse C é a imagem de quantos números? 3 números. X1, X2, X3. Ou seja, o F de X1 é igual a F de X2, que por sua vez é igual a F de X3, todo mundo igual a quem? A C. Tá? Então esse teorema não dá unicidade, ele só dá existência. E ele não diz como é que você encontra esse X. Não. Para esse C, ele não dá o X. Ele diz que existe um X tal que isso ocorre. Diga. Hã? Ah, é tal que F de X é igual a quem? C. Muito bem. Tá? Existe, se C é real e C está estritamente entre F de A e F de B, então existe um X entre A e B, estritamente entre B, tal que F de X é C. Tá? Cometei um equívoco. Para todo C, para todo C entre F de A e F de B, existe um X entre A e B, tal que F de X é Y. Mas eu preciso que a função seja contínua no intervalo fechado AB. Em verdade, eu não preciso que a F seja contínua no intervalo fechado AB. Eu preciso que a restrição da F ao intervalo fechado AB seja uma função contínua. Nós já vimos que há uma distinção entre isso. Uma função pode não ser contínua no intervalo fechado
e a sua restrição a esse intervalo fechado ser uma função contínua. E, de fato, o que eu preciso é isso, tá? É que a restrição da f ao intervalo fechado seja uma função contínua. Mas ele é enunciado sempre na literatura desta maneira. Entendido? Tá? Preste atenção que eu tinha cometido um equívoco aqui, coloquei uma coisa sem sentido. Para todo C entre A e B, esse C é a imagem de um X dentro do intervalo aberto AB. Esse é o teorema do valor intermediário. Ele, por exemplo, ó, você observa o seguinte, veja aqui, ó, considera a seguinte função. Vou pegar aqui para não pensar muito. Pegar um exemplo, deixa eu ver um exemplo interessante aqui. Vou ver dois casos. Ó, seja f a função dada por uma função polinomial f de x igual a x3 menos 2x2 mais 7x menos 1. x3 menos 2x2 mais 7x menos 1. Olha aí, ó. Ó, tens f de 0 é quanto, hein? Quem é f de 0? Menos 1, claro, né? E quem é f de 1? F de 1 vai ficar 1 menos 2 menos 1 menos 1 mais 7, 6, 6 menos 1, 5, não é isso? Errei? 1, né? É 1. Menos 2 menos 1, menos 1 mais 7, 6, 6 menos 1, 5. Olha o que está acontecendo, ó. Olha o que está acontecendo. Está aqui o 0. Quanto é f de 0? Quanto é? Menos 1. F de 0 é menos 1, ou seja, a função passa por um ponto aqui embaixo. F de 0 é menos 1. E quanto é o f de 1? Vou exagerar aqui para você entender. Tá? É uma função polinomial. Lembre-se que uma função polinomial é uma função contínua. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. F de 0 é menos 1. Significa que essa função polinomial passa por aqui. Quanto é o valor f de 1? 5. F de 1, quanto é? 5. Vou exagerar aqui. Eu vou desenhar com proporções distintas, tá? F de 0 a menos 1, tá aqui o 1, 5. F de 1 é 5. Então, essa função passa por aqui. Se ela passa por esse ponto e por esse, e como ela é contínua, o seu gráfico vem desse ponto para esse continuamente. Não sei como é, mas eu sei o seguinte, pode até ser diferente disso, mas eu sei que vai ter uma raiz aqui no meio. Essa função vai ter uma raiz aqui. Tá? Vai ser um C. Vai ter um C bem aqui. E quando ela tocar o gráfico, quanto é que vai num ponto de abscissa C? Quanto é o F de C? Quanto? Quando ela toca o gráfico num ponto de abscissa C, quando ela toca o gráfico não, quando ela toca o eixo das abscissas num ponto de abscissa C, quanto é F de C? 0. F de C é 0. Tá? Então, a conclusão aí, ó. Por quê, ó? Porque o C, ó, veja bem, quem é o C aqui à luz da minha proposição? Vamos pegar C igual a 0.
O zero está entre menos 1 e 5. O zero está entre menos 1 e 5. Daí, pelo teorema do valor intermediário, existe um C dentro do intervalo 0, 1, tal que o f de C é igual a 0. Que ela vai desse ponto para esse. Mas isso aí poderia ser qualquer número no intervalo menos 1, 5. Hã? O C poderia ser qualquer número no intervalo. O C pode ser qualquer número no intervalo menos 1, 5. É porque eu desenhei C aqui, mas vamos ver, vamos chamar isso aqui de X, né? Existe, cadê? Existe, porque eu botei o C aqui, não foi? Não confunda. Isso aqui está correto. Existe C no intervalo 0, 1, tal que f de C é 5. Mas para ficar à luz do teorema, e psicologicamente ficar melhor para vocês, existe X no intervalo 0, 1, tal que f de X é igual a 0. Tá? Chamar isso aqui de X. De X. Mas se você pegar qualquer C, para ficar, né? Se você quer pegar qualquer C entre menos 1 e 5, foi isso que você disse? Claro, se você pegar qualquer C entre menos 1 e 5, f de C é igual a 1. F de C não. Existe um x1 entre 0 e 1, tal que f de x1 é igual a C. Tá ok? Qualquer que seja o C entre 0 e 5, esse C é f de x1 para um x1 entre 0 e 1. Desculpa, para um x. Qualquer que seja C entre menos 1 e 5, existe um x1 entre 0 e 1, tal que f de x1 é C. Hã? Entendido aí? Tá? Verdade. Mas aí eu quero. Esse teorema ele é muito bom para encontrar raízes. Por quê? Porque, ó, é claro, o que eu fiz está diante é o seguinte, ó. Se f é contínua no intervalo fechado AB. Se f é contínua no intervalo fechado AB. E f de A e f de B têm sinais contrários, ou seja, o produto de f de A por f de B é negativo, o que significa isso? F de A e f de B têm sinais contrários. Então, qual é a conclusão? Então, existe o quê? Existe um C no meio do intervalo aberto AB, tudo bem. Existe um x0 no meio do intervalo aberto AB, tal que o f de x0 é quanto, hein? 0. Por quê? Porque o f de A e o f de B são negativos. Então, o número 0 está entre f de A e f de B. Então, para o 0, existe um x0 no intervalo aberto AB, tal que f de x0 é 0. Certo? Que a reza, a mesma coisa. Né? F de A positivo, tá aqui. F de A positivo. Se tem sinais contrários, o B aqui, f de B é o quê? Negativo. Então, a função passando por esse ponto, vindo daqui para cá continuamente, não tem jeito. Uma hora tem que cortar o gráfico. Enquanto corta o gráfico, é num ponto de abscissa x0. E quem é f de x0? 0. Tá? Isso te permite desenvolver um algoritmo para encontrar raiz de uma função contínua. Tá? Que consiste no seguinte, ó. Tá? Considera essa situação aqui. Considera essa situação aqui. F contínua no intervalo fechado AB, tá isso. O teorema do valor intermediário não te dá quem é essa raiz. Ele só diz que existe.
existe uma raiz dessa função no intervalo fechado AB, mas não